E em Londres, a equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro testa 3 tecnologias que aumentam a eficiência dos diagnósticos e o tratamento dos atletas. O comitê quer oferecer esses recursos às delegações de todos os países em 2016, no Rio. Veja na reportagem de Oswaldo Alves e Danilo Macedo. Cada atleta brasileiro que está em Londres usa uma pulseira como esta com um código individual. Colocado em um programa de uso médico, ele mostra todos os dados do competidor, como histórico cirúrgico e alergia, e permite um atendimento mais rápido e personalizado. Outra novidade que está sendo testada é a videoconferência pelo celular. A telemedicina ajuda no diagnóstico inicial dos atletas com alguma lesão. Já a tecnologia mais avançada é este robô. Usado pelo exército americano, ele pode ser controlado à distância. O equipamento tem uma eficiente câmera de vídeo que permite que equipes médicas em diferentes partes do mundo ajudem em um diagnóstico. Segundo o médico brasileiro responsável por levar a telemedicina ao Comitê Olímpico, o objetivo é dar o melhor atendimento aos atletas. Por via do robô, a gente pode ter acesso a imagens radiológicas, um exame ultrassonográfico, ou umas câmeras remotas com acesso a exames de ouvido, exames de garganta, exames oculares, etc. O COB quer oferecer essas tecnologias às delegações de todos os países e também aos visitantes que estarão nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Eu acho que esse tipo de network possibilita que a gente leve o nível de medicina do Brasil a um nível internacional. Com um sistema desse, a gente consegue sempre manter um atendimento em inglês, que a gente sabe que a gente vai ter que atender em inglês ou em outras línguas, né? Então, com isso, a gente vai conseguir sempre manter um padrão uniforme de atendimento. E o comitê organizador da Olimpíada colocou mais ingressos à venda depois das críticas aos assentos vazios durante vários jogos. Apenas ontem, 3.000 tickets VIPs foram vendidos, como mostram os repórteres Oswaldo Alves e Danilo Macedo. Nos Jogos Olímpicos de Londres, uma imagem tem chamado tanta a atenção do público quanto a apresentação dos atletas. Mesmo nas competições que tiveram todos os ingressos vendidos, é possível ver várias cadeiras da arquibancada desocupadas. A imprensa local trata o problema como o fiasco dos assentos vazios. A população, que antes do início do jogo já reclamava da dificuldade para comprar tickets, não gostou do que viu. O inglês James Fraser conta que não tem nenhum ingresso para as competições que queria assistir. Ele diz que é muito frustrante aparecer em cadeiras vazias porque queria estar lá. Este casal de brasileiros conseguiu os tickets ainda no Brasil, mas estranhou ver lugares vazios em um jogo do tenista Roger Federer. Achei bastante estranho porque as pessoas mais próximas, né, os VIPs que deveriam estar ali super interessados, não estavam lá e nós ali em cima estava totalmente lotados, ingressos mais baratos aí, né? A organização da Olimpíada culpa representantes de federações esportivas e patrocinadores por não usarem as áreas reservadas a eles. Depois do mal-estar com o público, o comitê organizador anunciou que vai colocar à venda milhares de ingressos, antes destinados aos VIPs, agora para o público em geral. A porta-voz da organização diz que depois de uma conversa com as federações internacionais, foi possível disponibilizar só ontem 3.000 ingressos extras. Segundo ela, esta ação vai se repetir todos os dias. E em Londres, os atletas brasileiros têm um espaço próprio para treinamento fora da Vila Olímpica. É o que mostram os repórteres Oswaldo Alves e Danilo Macedo. É fora da Vila Olímpica que boa parte dos atletas brasileiros treina em Londres. O Crystal Palace serve de base para os times do Brasil. O local tem academia, várias quadras esportivas, piscinas de natação e saltos ornamentais à disposição dos competidores até o fim dos Jogos. O centro esportivo foi alugado pelo COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Essa é a maior estrutura já montada para a preparação dos atletas brasileiros durante os Jogos Olímpicos. Ao todo, são 120 mil metros quadrados, exclusivos para a delegação do Brasil. O espaço foi oferecido ao COB 2 anos antes do início dos Jogos e é uma inovação na história das missões brasileiras. Segundo o coordenador do comitê no Crystal Palace, o local também abriga toda a delegação não credenciada para a Vila Olímpica, como médicos e fisioterapeutas. Se criou um ambiente inédito dentro da nossa preparação e que é, na verdade, o que se faz dentro dos principais países que tem a questão do esporte levada com uma maneira muito mais profissional. No centro de treinamento, os atletas também têm refeições caseiras feitas por uma chefe brasileira.
Segundo a nutricionista Renata Parra, o cardápio ajuda no rendimento dos competidores. Dando uma comida caseira para eles, uma comida brasileira, a gente consegue deixar eles mais juntos de casa, então eles não sofrem tanto quanto eles sofrem quando vão para competições em outros países, em que eles não conseguem os alimentos que eles estão acostumados. A seleção feminina de handebol, que ganhou as 2 primeiras disputas, aproveita o espaço para treinar todos os dias em que não há jogo. Para a goleira, ter um ginásio exclusivo faz toda a diferença. Os outros países têm que treinar 45 minutos. A gente tem a vantagem de poder treinar 1 hora e meia. Esses minutos extras sempre valem a pena. São os que decidem no final. Subir no pódio olímpico é sonho de todo atleta. Entre as recompensas de uma medalha estão o reconhecimento e até prêmios em dinheiro, claro. Mas a fama também pode desapontar os atletas. No fim dos Jogos Olímpicos, 2.100 medalhas vão ter sido distribuídas, mas para os atletas a recompensa vai além. Os países costumam premiar os campeões olímpicos. No Brasil, as recompensas para os medalhistas partem de entidades esportivas e dos próprios patrocinadores. A judoca Sara Menezes vai receber R$100 mil pelo ouro no judô. A prata de Thiago Pereira rendeu 50 mil ao nadador. Pela medalha de ouro, o ginasta Arthur Zanetti também vai ganhar um prêmio em dinheiro, que ainda não foi definido. No futebol, o ouro inédito pode valer uma boa quantia para cada jogador. E depois dos Jogos Olímpicos, as recompensas de uma medalha olímpica podem continuar ou não. Para atletas famosos como o corredor Usain Bolt, uma vitória pode apenas aumentar a notoriedade. Mas para nomes menos conhecidos, lucrar com a oportunidade pode ser um desafio, como o ex-tenista Boris Becker sabe muito bem. 20 anos depois de ganhar o ouro olímpico, ele ainda faz dinheiro com a fama conquistada. Ele disse que grandes empresas disputam os atletas para gravar comerciais ou ceder direitos de imagem. E a maioria sabe que depois dos Jogos Olímpicos, os vencedores costumam ganhar muito dinheiro. Já esse empresário de vários medalhistas olímpicos diz que nem todos conseguem transformar a conquista em retorno financeiro. Para ele, há muitos medalhistas de ouro que talvez não saibam dizer se algo mudou e estão desapontados porque não tiveram as expectativas atendidas. Ganha ou não muito dinheiro, todo atleta sabe. O reconhecimento de parentes, amigos e do país, esse não tem preço e dura para sempre. Desde o início da Olimpíada, o Brasil usa uma central de monitoramento em Londres para analisar os adversários e melhorar o desempenho dos jogos. Os atletas conseguem ver, em câmera lenta, detalhes de uma partida. É de uma sala no Crystal Palace, o centro de treinamento da delegação brasileira, que 8 monitores com programa de videoanálise dão importantes informações para várias comissões técnicas do país. A central de monitoramento funciona durante todo o dia e recebe treinadores e atletas interessados em estudar os adversários e o próprio desempenho nas competições. Acho que a imagem te dá esse recurso de você realmente não usar mais a palavra eu acho. Não tem eu acho. Está aqui o que você fez, está aqui o que você precisa fazer para mudar. Pontual, rápido, o atleta vai lá e faz de novo. 8 modalidades foram ou ainda são monitoradas. Futebol, vôlei de quadra e de praia, handebol, basquete, judô, taekwondo e boxe. O programa dá estatísticas da partida e também usa recursos de câmera lenta, principalmente em esportes onde o detalhe faz toda a diferença para garantir uma medalha. O jogador não precisa assistir todo o jogo para ter aquelas informações. Ele só vai num determinado momento que ele quer ver e isso economiza bastante tempo e o treinamento se dá mais dinâmico. O espião eletrônico começou a ser usado pelo Comitê Olímpico Brasileiro no PAN de 2009, mas apenas com futebol. Em Londres, as partidas exibidas por 40 canais de TV são analisadas para fornecer aos competidores informações estratégicas. A partir da experiência em Londres, a ideia é que o uso dessa ferramenta seja ampliado no Brasil para outras modalidades. A gente sabe que algumas coisas têm que ser mudadas nessa estrutura, mas a ideia é a gente tentar manter, se não essa, mas daqui para frente, uma estrutura um pouco até maior do que essa. Ouro nas argolas em Londres, o brasileiro Arthur Zanetti disse hoje que a medalha foi conquistada aos poucos e com muito trabalho. A estratégia para os próximos Jogos Olímpicos está definida.
Coroado como o novo Senhor dos Anéis, este brasileiro de apenas 22 anos e 1,56 m de altura conquistou a primeira medalha olímpica da história da ginástica artística brasileira. Com jeitão quieto, Arthur Zanetti disse que a conquista foi construída em anos de trabalho. Cada competição a gente vem fazendo a nossa parte, de pouco em pouco, nada muito tão rápido, e acabou tendo essa medalha aqui inédita, que é para o Brasil todo. O resultado transformou o atleta em referência mundial na modalidade de argolas e atraiu a curiosidade da imprensa mundial. Apesar do ouro conquistado, o técnico do atleta alertou que os investimentos na ginástica brasileira precisam ser acelerados para as competições do Rio daqui a 1.459 dias. Nós estamos atrasados nesse trabalho. Tá? Você não forma uma equipe campeã olímpica em 4 anos. Tá? Nenhuma modalidade vai conseguir isso, nem que saia do planeta, conseguir formar um atleta em 4 anos para 2016. Isso é utopia, tá? O campeão olímpico ainda não pensou onde vai guardar a medalha, mas já sabe o que fazer para novas conquistas em 2016. A estratégia, assim, mais ou menos, vai ser quase a mesma. Eu não vou querer defender ela, eu vou querer vir para 2016 e fazer o meu melhor. A realização dos Jogos Olímpicos depende de organização e muita infraestrutura. Por isso, observadores brasileiros estão em Londres para aprender como funciona toda a operação e evitar erros na Olimpíada do Rio em 2016. De olho nas boas experiências dos Jogos de Londres, cerca de 100 profissionais do governo brasileiro participam do grupo de observadores olímpicos. A troca de informações entre o Brasil e o Reino Unido começou há 2 anos, mas agora está na fase mais prática. A ideia é a gente entender o que está por trás, os bastidores dos Jogos Olímpicos. Então é como funciona a operação, como são as questões de segurança, as questões de fronteira, o controle dos transportes, o controle das aglomerações, como foram pensadas as cerimônias, qual o papel do governo, a relação com o comitê organizador. Desde que foi feita a parceria, os observadores brasileiros fizeram mais de 100 visitas ao Reino Unido. Além de aprender, o objetivo é evitar que os erros se repitam nos Jogos Olímpicos de 2016. Para o ministro britânico das Relações Exteriores para a América Latina, Jeremy Brown, a organização dos Jogos é muito complexa, com milhares de atletas. Ele diz que o governo britânico tem trabalhado de perto com autoridades do Brasil em segurança e transportes. On security, on transport issues. O presidente da Autoridade Pública Olímpica acredita que participar da execução de todo o projeto de Londres dá a experiência necessária para o Brasil organizar os Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico é muito exigente, inclusive não só nas suas matérias propriamente de organização dos Jogos, mas também na questão da infraestrutura local. O Comitê Olímpico sempre acha que não deve interferir na qualidade, na vida da cidade. São vários itens em que a ação governamental é decisiva para o êxito das Olimpíadas. Não aparece, mas é decisiva. De olho em 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro levou a Londres jovens atletas que, mesmo sem competir, conheceram o ambiente de uma Olimpíada. É a primeira vez que o projeto é feito com esportistas brasileiros. 16 jovens atletas divididos em grupos passaram 4 dias na capital inglesa. Além de ver de perto o treinamento dos competidores, eles sentiram o clima de uma Olimpíada. Para um dos destaques juvenis de tiro com arco, o aprendizado é importante para a preparação. A gente sempre tem uma tensão, uma pressão quando está competindo, né? E aí quando vem aqui nos jogos, poxa, a tendência é que isso daí fique ainda maior e você não consiga ter um bom resultado, né? Os atletas que são de modalidades individuais ou de duplas foram escolhidos pelos bons resultados que tiveram nos 2 últimos anos, como os Jogos Olímpicos da Juventude, e são promessas de medalhas para o Brasil em 2016. A ex-ginasta olímpica e coordenadora do projeto explica que esta é a primeira vez que o programa, já feito pela Grã-Bretanha em Pequim, é usado pelo Brasil. Ela espera que a experiência de vivenciar uma Olimpíada ajude no rendimento dos atletas. O que a gente quer com tudo isso é que ele tenha essa experiência olímpica, que ele tenha esse deslumbramento nesse momento e que daqui a 4 anos, em 2016, eles estejam cada vez mais focados nos treinamentos e nas competições. E é pensando na próxima Olimpíada que o jovem atleta de salto com vara quer usar tudo o que conheceu em Londres. Essa vivência, sim, tá mudando assim a cabeça, o estilo de vida, o estilo de técnica, de treinamento, o modo de pensar. Acho assim que tudo muda. A ginasta Rebeca Andrade é a mais nova da turma. Tem apenas 13 anos, mas já acumula muitas medalhas. No Rio, ela espera estrear com a mesma motivação que viu aqui. Eu espero chegar lá bem, confiante e arrasar.
A natação e o judô brasileiros encerraram a participação na Olimpíada. Foram 6 medalhas, 2 na natação e 4 no judô. Mesmo com o resultado abaixo da expectativa, atletas e técnicos fizeram um balanço positivo. Reações diferentes ao desempenho na Olimpíada de Londres. Nesta entrevista coletiva, o nadador Thiago Pereira se mostrava feliz por ter conquistado a primeira medalha olímpica após algumas tentativas. A satisfação de você bater na borda e saber que você deu o seu máximo ali, essa é a melhor sensação que tem. Já César Cielo estava decepcionado por ter conseguido apenas o bronze nos 50 metros livres, especialidade em que garantiu uma medalha de ouro na última Olimpíada em Pequim. Ficar chorando sobre isso acho que seria perda de tempo e completamente uma coisa de um mau perdedor aí que não sabe aceitar o que o esporte é de verdade, né? No judô, nosso melhor desempenho nos Jogos Olímpicos até o momento, nossos atletas estavam animados com as conquistas. Eu acho que no Brasil está todo mundo feliz e ainda na verdade não caiu a ficha, porque quando a gente chegar lá que vai saber como realmente todo mundo viu essa medalha e todo mundo comemorou. Mesmo reconhecendo que os resultados poderiam ser melhores, os chefes das duas delegações disseram que estão satisfeitos. Sabemos da importância dessas medalhas conquistadas aqui para alavancar Rio 2016. A gente sempre tem trabalhado com a possibilidade de qualquer atleta do Brasil, de qualquer federação do Brasil, ter a oportunidade de chegar na seleção brasileira. No início dos Jogos, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, estabeleceu a meta de 15 medalhas a serem conquistadas pelo país. Para alcançá-lo, os atletas brasileiros precisam ganhar mais 9 em uma semana de competições. As cidades que sediam os Jogos Olímpicos sempre esperam receber mais turistas do que em outras épocas do ano. Mas não foi isso que se viu na primeira semana de competições no centro de Londres. Enquanto o comércio cresce no leste, onde fica o Parque Olímpico, a região central ficou praticamente vazia para os padrões da cidade. Teatros, restaurantes e bares do centro de Londres tiveram movimento menor nos últimos dias. Muitas mesas e cadeiras vazias podiam ser vistas em plena tarde de sexta-feira em restaurantes da região de Covent Garden, passagem obrigatória de turistas na área central da cidade. Segundo a Associação Europeia de Operadores de Turismo, a presença de pessoas que vêm à capital inglesa para fazer negócios ou ir a museus e espetáculos caiu cerca de 50%. Muitos comerciantes acreditam que os pedidos do governo para que a população evitasse o centro da cidade acabaram gerando resultado negativo. Os londrinos ficaram em casa e os turistas não vieram na quantidade esperada. O marroquino Joseph Mod trabalha há 2 anos levando turistas para conhecer a região do centro. Ele conta que normalmente faz até 50 passeios por dia com clientes, mas nesta semana a média é de apenas 20. Se você for a restaurantes, bares, todo mundo vai reclamar, porque o movimento na Olimpíada não está bom. Gerente de uma sorveteria italiana em Covent Garden, Giacomo Quagliarella, diz que o movimento diminuiu desde a cerimônia de abertura, porque muitos londrinos também saíram da cidade para evitar a multidão, mas afirma que a situação deve retornar à normalidade a partir do fim dos Jogos. Eles não podem ficar fora para sempre, então acredito que vamos voltar ao nível anterior em breve. Exclusivas para participantes dos Jogos Olímpicos causam transtornos nas ruas de Londres. Os engarrafamentos viraram rotina na cidade. As faixas exclusivas para participantes dos Jogos Olímpicos causam transtornos nas ruas de Londres. Os engarrafamentos viraram rotina na cidade. Os Jogos Olímpicos começaram, mas nem toda a população está em clima de festa. Os taxistas londrinos dizem que está ficando muito difícil trabalhar durante o evento. Segundo eles, tudo por causa das linhas olímpicas, faixas de trânsito que só podem ser usadas por autoridades, atletas, patrocinadores e organizadores dos Jogos. A ideia é evitar que eles cheguem atrasados aos eventos esportivos, mas para o resto da população sobram engarrafamentos. Jorge Cristos é taxista há 24 anos e diz que os Jogos estão sendo um completo desastre para quem trabalha na cidade. Ele conta que pensa em sair de Londres nos próximos dias e voltar só depois do fim dos Jogos Paralímpicos. O paulistano Maurício chegou na cidade há 5 dias. Para ele, apesar dos problemas, o transporte é organizado. O trânsito está bem caótico mesmo, né? Mas o bom é que tem bastante, né? Isso daí tem muito ônibus, então você pode escolher, uma hora cai para um lado, depois vai para o outro. Mas o trânsito é demais.
E para quem não pôde assistir a cerimônia no Estádio Olímpico, telões foram distribuídos em alguns pontos de Londres, como mostra o repórter Danilo Macedo. Muita gente começou a chegar ainda de dia para ficar perto dos telões. O local com o maior deles, o Hyde Park, ficou lotado de pessoas que não tiveram o privilégio de assistir à cerimônia no estádio, mas que queriam entrar no clima da Olimpíada. Assim como esse, pelo menos outros 3 parques espalhados por Londres terão telões. Neles, cerca de 100 mil pessoas poderão assistir ao vivo à transmissão dos Jogos. Pessoas de várias nacionalidades vieram para ver o maior evento esportivo do planeta. Essa inglesa diz que será um momento muito festivo e que o mundo verá como Londres é maravilhosa. É muita emoção ter todo mundo no clima, assim, tá lotada a cidade. Muito bom.